Estamos em Apocalipse 17, seguiremos agora a partir do versículo de número 5, falando da grande meretriz como sendo Babilônia. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Em Apocalipse 17, versículo 5, diz assim: Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, como se ela fosse aquela que dá origem a todas as meretrizes, todas as prostitutas, todas as infiéis e também a todo tipo de abominação, insulto contra Deus que existe na terra. Por que a grande meretriz é chamada de Babilônia? Ora, a Babilônia se originou em Babel. Você sabia disso? Aquele lugar onde tentaram construir uma torre que chegasse ao céu. Onde é que está isso? Lá em Gênesis capítulo 11. Por causa dessa origem em Babel, Babilônia se tornou um símbolo do orgulho humano, do poder político sem Deus, da cultura sedutora, da opressão espiritual. Por quê? Por causa daquela época em que Daniel e seus amigos sofreram lá. Lembra? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, Babilônia também é um símbolo de opressão espiritual. Babilônia é um símbolo da idolatria institucionalizada. Lembra que Nabucodonosor fez uma estátua e mandou que as pessoas ajoelhassem diante dessa estátua? Babilônia também é símbolo da corrupção moral, mascarada de progresso. Como assim? Muitos olharam para Babilônia e viam ali um lugar evoluído, um lugar moderno. E, na verdade, tudo isso era uma máscara que estava sobre uma enorme corrupção moral. E, por fim, Babilônia também é símbolo da perseguição ao povo de Deus. Não podemos nos esquecer de que foram os babilônios que acabaram com Jerusalém em 586 a.C., queimaram o templo e levaram os hebreus para o cativeiro. Então, esse lugar, Babilônia, é como se fosse também um símbolo deste mundo, não é? Porque é aqui que nós vemos tudo isso. Orgulho humano, poder político sem Deus, uma cultura que quer seduzir o homem para o pecado, opressão espiritual em cima dos crentes, idolatria institucionalizada, tornada normal pelos governos, corrupção moral mascarada de progresso. As pessoas só olham para a modernidade, para a tecnologia, para a cultura desenvolvida e não estão nem aí para a corrupção moral que vem com tudo isso e, por fim, perseguição ao povo de Deus. Seja perseguição explícita, escancarada, levando à prisão e morte, ou perseguição velada, por meio de críticas em redes sociais, por meio de críticas nos lugares que frequentamos. A Babilônia, ela nasceu como uma cidade literal, mas se tornou uma ideia. Que ideia? É a ideia da cidade do homem contra a cidade de Deus. Lembra da obra de Agostinho, um cristão da antiguidade? Ele dizia que Roma era a cidade dos homens. Na verdade, era a cidade que se opunha à cidade de Deus. E é assim até hoje. Só que Roma, no sentido mais amplo, seria, como eu disse anteriormente, o próprio mundo. O mundo é a cidade dos homens, entende? O mundo é a cidade do pecado, é a cidade do mal. E a igreja seria a cidade de Deus. Babel começou essa história e Babilônia continuou. Você se lembra que lá na origem, Babel foi marcada por uma construção de uma torre para fazer um nome. Os homens diziam: vamos construir uma torre até os céus, para que o nosso nome seja conhecido. Ali você vê a autoexaltação. Em vez de exaltar a Deus, vamos exaltar a nós mesmos. E essa ideia permanece. Foi também uma união social contra Deus, não foi? Os homens se juntaram contra Deus para desafiar a Deus. Foi uma sociedade destacada pelo orgulho cultural. Nós seremos grandes, seremos espetaculares. E até hoje o homem fica teimando
nesse projeto maligno. Ali podemos dizer que surgiu uma religião humana que substitui Deus. Por quê? Porque o homem passa a ser Deus naquele projeto daquela sociedade. O homem é quem consegue tudo, é quem pode tudo. Não é essa uma marca de todas as gerações? Sim, Babel foi uma civilização organizada sem submissão ao Criador. Babilônia do mesmo jeito. E daí em diante é só o que vemos nas sociedades de hoje. Portanto, podemos concluir que Babel, Babilônia, se tornou o símbolo de todo sistema humano que tenta construir grandeza sem Deus. Professor, e por que usar o nome Babilônia no Apocalipse? Porque o apóstolo João, ele quer que os seus leitores enxerguem o padrão espiritual que se repete na história. Porque no fundo, Babilônia não é só um lugar. Diante de tudo que eu disse aqui, nós podemos concluir que Babilônia é um modo de viver, é um modo de pensar, é um modo de organizar grupos humanos. O espírito de Babilônia continua presente. Estava em Roma, na época dos primeiros cristãos, e continuou em todas as cidades do mundo de hoje, moralmente decadentes e hostis ao povo de Deus. E o curioso é que, naquele mesmo sentido de termos juntos evolução, tecnologia e, ao mesmo tempo, corrupção moral, depravação, tudo seguindo junto, um verdadeiro contraste. Ao mesmo tempo que parece estar evoluindo, o pecado continua mandando, reinando neste mundo. João, ele não podia chamar Roma diretamente de prostituta idólatra, é claro, devido às perseguições a quem estivesse portando o Apocalipse. Imagine só a pessoa portando a escritura do Apocalipse, vai lá alguém, pega o livro e vê escrito claramente Roma, prostituta, idólatra, papapá. Não. Então é normal que ele use termos, por exemplo, como Babilônia, para se referir à Roma de sua época e nós nos referirmos ao mundo de hoje. Ele usa Babilônia como um nome simbólico. Não se esqueça disso, não está falando da Babilônia literal, mas daquilo que ela representou e representa ainda. E por que a sedução do pecado recebe esse nome? Porque nós já sabemos que a grande meretriz, na verdade, ela é a sedução do pecado. Nós já sabemos disso. Mas por que ela recebe esse nome de Babilônia? Porque a própria Babilônia representa a prostituta, aquela que é infiel, aquela que se envolve em relacionamentos ilícitos. Toda a sociedade que não é fiel a Deus e que se envolve com coisas ilícitas, que tem relacionamentos ilícitos, é uma Babilônia. E onde entra a sedução do pecado aí? A Babilônia representa um sistema que produz essa sedução. Se você vive na Babilônia, não se assuste, porque o que você vai ver diante de si é sempre alguma coisa que seduz, alguma coisa que desvia, alguma coisa que te afasta de Deus. É assim que funciona. Então, a mulher é o poder sedutor. A Babilônia é a estrutura cultural, econômica, política, espiritual que sustenta esse poder sedutor. A prostituta, ela é a face atrativa, é a que atrai. A Babilônia é o sistema inteiro, é a cidade, a civilização, as pessoas que vivem lá. Por isso que a gente fala que os 3 inimigos do ser humano são a carne, o diabo e o mundo. A carne é o nosso inimigo interior, são os resquícios de nossa natureza pecaminosa que não foram completamente extirpados. O diabo, esse é um velho conhecido, o inimigo de nossas almas. E o mundo seria a Babilônia. É apenas um outro nome para a mesma coisa. Portanto, Babilônia, em Apocalipse, para terminar, representa o auge da cultura humana rebelde. O homem pode chegar muito longe sozinho em sua rebeldia, porém a queda é certa. Babilônia é o símbolo do orgulho
anticristão. Se o crente pode ter orgulho de alguma coisa, é o de ser servo de Deus, de poder servi-lo, fazer a sua vontade, e não de uma suposta autossuficiência que na verdade ele não tem. O próprio apóstolo Paulo disse lá em Atos capítulo 17 que nele nos movemos e existimos. Não há liberdade absoluta sem Deus. E essa liberdade relativa que nós temos não deveria ser utilizada para desagradá-lo. A Babilônia expressa a cidade do homem em oposição ao reino de Deus. Nela estão idolatria, poder, luxúria, violência, por que não dizer riquezas, mas tudo mal utilizado, tudo visando a própria satisfação pessoal, sem se lembrar do favor de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Vamos terminar com algumas aplicações práticas? Primeiro, o pecado, ele sempre se apresenta como sedução, nunca como destruição. Você não pode pensar que vai identificar o mal neste mundo com cara de mal. Não, isso é tolice. O mal, ele sempre vai se apresentar como algo bom, algo atrativo, porque senão quem ele iria conquistar? Paulo advertiu que próprio Satanás se torna anjo de luz para conquistar as pessoas. Lembra que o cálice é de ouro, mas o conteúdo é imundície? Mas aquelas festas, as celebridades, aquilo chama atenção demais, aquilo me impressiona, eu tenho vontade de estar naquele meio, eu tenho vontade de usufruir daquilo. Pois é, não se esqueça dessa figura, o cálice é de ouro. Mas o que há dentro dele? A sedução, meu irmão, minha irmã, não vem só de indivíduos. A sedução, ela pode vir de estruturas sociais organizadas. A sedução, ela pode vir de um determinado status, de uma determinada profissão, de um determinado projeto de futuro, de uma universidade que você pensa, vai mudar minha vida. E ali, naquela universidade, você vai se deparar com uma Babilônia. Já pensou nisso? O cristão precisa discernir a Babilônia no mundo atual. Será que as pessoas com quem você anda não estão sendo a Babilônia da sua vida? A Babilônia, ela está nas narrativas, ela está na estética, ela está na propaganda, ela está nos valores, ela está em toda a sociedade. A igreja não deve imitar a cultura babilônica. A santidade é a resistência.